estamos dando início à nossa segunda videoaula. O tema dessa nossa videoaula vai ser a introdução à osteologia. Podemos dizer que a osteologia é a ciência que estuda os ossos, sendo os ossos um tecido vivo. Quando se trata de arcabouço ósseo, nós temos dois tipos, o endoesqueleto e o exoesqueleto. Quando se trata de endoesqueleto, nós temos o exemplo do corpo humano, que esse esqueleto é na parte interna. Quando se trata de exoesqueleto, nós temos o exemplo aí das lagostas, de alguns insetos, os artrópodes, na sua maioria. O nosso esqueleto ele tem algumas funções, sendo elas suporte, movimento, proteção, reserva de minerais e hemopoiese. Quando a gente diz que nosso esqueleto tem a função de suporte, é porque os nossos músculos se fixam nos ossos. Então, se não existissem os ossos, ou alguma pessoa tiver um osso quebrado, os nossos músculos não vão funcionar corretamente, correto? Movimento. Os nossos ossos funcionam como uma alavanca nas articulações, como, por exemplo, articulação de cotovelo, articulação de ombro, entre outras articulações. Proteção. Quando se trata de proteção, a gente tem o exemplo do coração, o cérebro, que são órgãos vitais para a nossa vida e são extremamente protegidos. O coração, por exemplo, ele é protegido pelo externo, pelas costelas, assim como o nosso cérebro é protegido pelos ossos do crânio. Reserva de minerais. Os nossos ossos têm essa função, essa capacidade de ser uma reserva de minerais, sendo alguns minerais deles reservados cálcio, fósforo, entre outros minerais. E hemopoiese. A hemopoiese, os nossos ossos são capazes de produzir célula sanguínea. Isso que seria hemopoiese. José, então se cair lá, o que é hemopoiese? Produção de células sanguíneas, correto? Passando um pouco adiante, nós temos a classificação dos ossos, sendo eles longos, planos, curtos e irregulares. Os ossos longos têm essa característica de locomoção. Aí na imagem 1 nós temos o exemplo do fêmur, que a gente usa, né, a nossa perna para se sustentar, para ficar em pé, assim como para andar 24 horas do dia. Ossos planos, ossos esses que são ossos para nos proteger. Anteriormente eu dei exemplo do externo. Nós temos aí na imagem 2 um externo ilustrativo. E esse externo tem a função de proteger o nosso coração, né? Até porque ele é bem rígido. Os ossos curtos. Os ossos curtos, eles têm a amplitude articular deles. Essa característica deles é o seguinte: os ossos curtos, como por exemplo os ossos do carpo, eles têm praticamente medidas iguais, ou seja, comprimento, largura e espessura deles vão ser praticamente a mesma. Já os ossos irregulares, como aí no slide nós temos o exemplo das vértebras na imagem 4, eles possuem formas complexas e quantidades variáveis de osso esponjoso e osso compacto, correto? Passando um pouco adiante, nós temos aí um grupo intermediário, que são os ossos alongados, pneumáticos, sesamoides e ossos suturais. Bom, esses ossos alongados são ossos longos, porém achatados e não possuem canal central. Mais para frente vocês vão ver que alguns dos nossos ossos possuem um canal central. E os ossos alongados têm essa particularidade de não ter esse canal. Os ossos pneumáticos são ossos ocos com cavidades cheias de ar e revestidas por mucosas, apresentando pequeno peso em relação ao seu volume. Aí nós temos o exemplo do esfenoide, que vai estar aparecendo na tela para vocês agora. E vocês vão poder ver que ele é um osso grande, porém ele vai ser um osso leve, porque ele é oco, né, no caso. Ossos sesamoides são ossos que sofrem tensão,
Qual dos nossos ossos sofre tensão bastante durante o nosso dia? Quem nunca sentiu aquela dorzinha no joelho, né? Então a gente pode dar o exemplo da patela, que está presente ali no interior mesmo do tendão, correto? Ossos suturais são ossos pequenos localizados dentro de articulações, chamadas de suturas, entre alguns ossos do crânio. E seu número varia de pessoa para pessoa, correto? Passando um pouquinho adiante, nós temos a estrutura do osso. Bem, gente, aqui na estrutura do osso, nós temos 3 regiões: epífise, diáfise e metáfise. Essas, ilustradas na imagem, são 2, correto? Sendo uma proximal e uma distal. Dentro dessas regiões, nós possuímos algumas estruturas anatômicas, sendo que dentro da metáfise nós temos o disco epifisário. O que seria o disco epifisário? O disco epifisário seria uma cartilagem que ao longo do tempo ela vai se ossificando, né? Ela vai ficando rígida, que é quando cessa o crescimento ali por volta dos 17, 18 anos, correto? E a substância compacta, que é um tipo de osso, fica localizada na diáfise, assim como a substância esponjosa, que é outro tipo de osso, fica localizada na epífise. Sobre essa substância esponjosa, mais para frente eu tenho certeza que vocês vão poder tocar os ossos lá no anatômico. Deem um enfoque maior na parte da epífise. Vocês, ao apalparem essa partezinha do osso, vocês vão perceber que ela é cheia de furinhos, né? Daí esse termo esponjosa. Dentro de uma substância esponjosa, você vai encontrar medula óssea vermelha, e dentro de uma substância compacta, você vai encontrar a medula óssea amarela. Bem, esse slide é só mais um resumo do slide anterior. A epífise e a diáfise, então, são regiões. Dentro dessas regiões, na epífise, tem a substância esponjosa, que é um tipo de osso. Na diáfise, tem a substância compacta, que é outro tipo de osso. Na epífise, após a substância esponjosa, a gente vai encontrar a medula óssea vermelha e a produção de células sanguíneas. Assim como na diáfise, após a substância compacta, a gente encontra a medula óssea amarela, e onde há o acúmulo de gordura. Então, partindo para a imagem, vocês percebam que anteriormente eu disse que a parte da epífise é meio furadinha. Esses pontinhos vermelhos da imagem estão simulando esses furinhos, né? Daí a aparência esponjosa dela, no caso. Daí surge uma célula-mãe, ou célula-tronco. Essa célula origina 2 novas células: a célula linfóide, que é uma célula de defesa do corpo, e a célula mieloide, que vai aí, após isso, a gente vai ter o surgimento da hemácia, plaqueta e os neutrófilos, no caso, né? Então a Natasha pode perguntar para vocês como se dá o surgimento da célula mieloide. É só você dizer que ela se origina da célula-mãe ou célula-tronco. Passando um pouquinho adiante, vocês percebam na imagem, essa parte amarela seria ali o acúmulo de gordura dentro do osso, correto? Vamos falar um pouco do desenvolvimento do osso. Como esse osso se forma? Temos aqui os osteoblastos, que são as células que formam o osso. Já os osteócitos são osteoblastos maduros aprisionados em lacunas. Estrabéculas ósseas, películas de ossos que se irradiam em várias direções, unindo-se umas às outras, formando o osso esponjoso. Voltando aqui, vocês podem ver esse osso esponjoso aqui, essa partezinha toda pintadinha de vermelho, seriam então vários pedacinhos de osso, né? As trabéculas ósseas, formando ali aquele osso esponjoso, correto? Passando um pouquinho adiante, nós temos os periósteos, membrana fibrosa que envolve a diáfise do osso e é produtora de osteoblasto, ou seja, quem produz o osteoblasto é o periósteo. Além disso, protege o osso,
serve como ponto de fixação para o músculo. Lembre-se que eu falei que os ossos são pontos de fixação do músculo anteriormente, para os músculos, e contém vasos sanguíneos que nutrem os ossos subjacentes. Osteoclastos, célula grande que compõe a matriz óssea responsável pela reabsorção e remodelagem do tecido ósseo. Aí nós temos os dois canais de irrigação dos ossos, né, no caso, né? Os canais de Volkmann, que são os canais transversais, e os canais de Harvey, que são os vasos sanguíneos longitudinais. O tecido ósseo não apresenta vasos linfáticos, apenas o tecido periósteo tem essa drenagem, né? No interior da matriz óssea existem espaços chamados lacunas que contêm células ósseas chamadas osteócitos. Cada osteócito possui prolongamentos chamados canalículos que se estendem a partir de lacunas e se unem aos canalículos das lacunas vizinhas, formando assim uma rede de canalículos e lacunas em toda a massa de tecido mineralizado. Esses canais permitem a comunicação entre o tecido, entre os osteócitos e os vasos sanguíneos que os alimentam. Bom, agora a gente está passando aqui para os termos estruturais do esqueleto, né? Então vamos lá. São eles: crista, côndilo, epicôndilo, faceta, fissura, forame, fossa e fóvea. A crista seria uma linha óssea proeminente. O côndilo, uma proeminência arredondada que se articula com outro osso. Epicôndilo seria uma pequena projeção localizada acima ou abaixo do côndilo. Gente, vale lembrar que esses termos vocês só vão entender melhor na próxima aula, que os slides já vão ser baseados realmente nos ossos. A gente vai ter aqui os ossos e eu vou poder explicar para vocês melhor. Eu vou voltar vocês vão ver muitos desses termos lá, ok? Então, retomando aqui, o epicôndilo seria uma pequena projeção acima ou abaixo do côndilo. A faceta seria uma superfície articular quase achatada ou lisa. A fissura seria uma passagem estreita, uma fenda, né? O forame é um buraco realmente. A fossa seria uma depressão usada como superfície articular. A gente tem um exemplo aí de uma fossa, a fossa do olecranon, que está na articulação do cotovelo, a fossa poplítea, que é da articulação do joelho, entre outras. E fóvea seria uma depressão pequena usada como fixação. Temos também cabeça, meato, processo, espinha, sulco, trocânter, tubérculo, tuberosidade. Eu acho que até tem mais. Não, esses são os últimos. A cabeça seria a extremidade maior do osso, né? A gente vai ter aí a cabeça do húmero, a cabeça do fêmur. O meato seria o canal. Processo seria uma proeminência ou projeção. A gente tem aí o processo estiloide do rádio, na parte do punho aqui. A espinha seria uma projeção afiada. O sulco seria uma depressão. O trocânter, parte globulosa e grande. Tubérculo, um nódulo ou um pequeno processo arredondado. Tuberosidade, processo amplo, maior que o tubérculo. Bom, gente, quando se trata, eu já até falei sobre isso, mas o nosso esqueleto, ele se divide em axial e apendicular, sendo que o axial se divide aí entre cabeça ou crânio, o pescoço, a coluna e o tórax. E o esqueleto apendicular seria a cintura escapular, os membros superiores, a cintura pélvica e os membros inferiores. Novamente, queria pedir para vocês seguirem a algb aí,
porque é por meio dela que a gente está fazendo essa comunicação, a monitoria está continuando. É, deixei aqui para vocês disponível o meu contato e meus contatos, né, para que se surgirem dúvidas, vocês podem sim me chamar, tanto no WhatsApp quanto por e-mail. Eu vou estar respondendo dúvidas. E na próxima aula vocês vão entender todos esses nomes dessas estruturas que vocês viram anteriormente. Muito grato por vocês terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo contato. E queria pedir desculpa, né, por essas travadinhas que eu dou às vezes. É que eu ainda não estou muito acostumado a falar com a câmera. Mas até o final a gente vai tendo um contato bacana, vai começando a se acostumar com a câmera. E podem ter certeza que vocês vão ter um conteúdo show de bola, ok? Muito obrigado e até a próxima.